raio de Ansan sou eu, cegando o aço das armas de quem guerreia. Eu comecei com 5 anos de idade, quando fui incorporada por uma entidade, todos pastores evangélicos. Interessante. O raio de Ansan Somos uma família muito unida, tá? Nos cegando o aço Muito das armas obrigado de por quem aceitar esse guerreia. convite. Para começarmos, eu gostaria que a senhora nos contasse quem é da Legi Irineusa por detrás do título de mãe. Vento de maio, cruzando os ares, os mares, o chão. Meu olhar tem a força do raio. Mãe da Legi, muito obrigado por aceitar esse convite. Para começarmos, eu gostaria que a senhora nos contasse quem é da Legi Irineusa por detrás do título de mãe de santo. Da Legi, a Irineusa vem primeiro, né? Porque eu sou Irineusa, sou a mais velha de uma família de 7 irmãos, né? E sou a única de axé. Os meus irmãos são todos pastores evangélicos. Interessante, né, isso? Somos uma família muito unida, tá? Nos respeitamos muito. Eu criei todos, então eu ensinei para eles que a base da vida é o respeito. Então eu sou muito feliz com a família que tenho, a Irineusa. É engraçado, se a senhora permite, eu conheci a Eliette, sua irmã, né? Ela é evangélica, é pentecostal e está do seu lado, e isso mostra a beleza do interreligioso, né? É verdade, mas eu creio que tudo isso vem na base família, Sim. né? Criação, ensinamento dos meus mais velhos, o que eu aprendi com os meus mais velhos, eu passei para minha família consanguínea, que são meus irmãos. E orientei, porque educar foi minha mãe, óbvio. Perfeito. Orientei todos que o respeito é a base de tudo. Então nós, quanto família, nos respeitamos. Perfeito. E como foi o seu primeiro contato com a espiritualidade? Como que a senhora chegou na religião de matriz africana? Bom, na religião espírita, vamos começar por aí, eu comecei com 5 anos de idade, quando fui incorporada por uma entidade. Claro, não sabia de nada, não conhecia nada. No meu tempo era proibido, então foi muito sofrido a minha participação, a minha entrada na espiritualidade. Mas isso aí foi quando, ainda criança, morando no interior de Minas. E a senhora tem lembrança desse momento de encontro espiritual? 5 aninhos? Tenho, 5 aninhos? É uma história até muito bonita, não sei se vai dar tempo de contar ou não. Sim, pode contar. Mas eu era ainda criança e meu irmão, que hoje é um pastor, tinha acabado de nascer. E minha mãe teve um problema espiritual, com uma briga com o pai de santo da época, e ele queimou ela na pólvora. O povo de hoje não sabe o que é isso não, sabe? Antigamente tinha feitiço, meu filho, feitiço de verdade. Então minha mãe ficou em cima da cama, toda aberta em ferida. Meu Deus. Né? E eu com 5 anos para buscar socorro, para subir no caixote para fazer comida, porque não dava altura no fogão de lenha. Então resumo, vou pular um bocado da história. Ela ficou muito ruim na cama, e aí foi onde entrou a minha primeira incorporação. Eu tenho um Exu da minha ancestralidade. Esse senhor me incorporou e buscou e pediu ajuda. Disse para ela no leito que ia buscar uma ajuda. E aconteceu que foi para um centro em Governador, eu morava em Ipatinga, ele incorporou em Governador. Lá havia uma amiga da minha mãe que há muitos anos elas não se falavam, não se viam, e esse Exu pediu para ela socorro e disse que fosse à casa da minha mãe porque ela estava no leito. O Exu que me apanhou. Sim. Também apanhou uma outra médium lá. E assim a dona veio. Quando ela chegou,
Eu não recebi, quem recebeu foi o Exu. Me incorporou de novo e abriu a porta e disse para ela, cuida porque ela está morrendo. Que história. Essa foi a primeira incorporação que eu tive na minha vida. Infância, né? Na Infância. infância. Inocência pura. É pura inocência, nunca eu tinha visto falar, porque minha mãe vem de uma família tradicional, católica tradicional, Sim. né? Então ela achou que eu estava louca, que ela estava variando porque ela estava doente com muita febre. Passado um tempo, ela ficou bem, graças a Deus e ao Exu, e ela ia me internar, porque o Exu me apanhava. E eu não sabia como fazer. Engraçado, né? Porque essas histórias são muito similares. Quem tem a coisa do espiritual muito forte. Chico Xavier, um grande líder espiritual, também teve uma história similar na infância também, com a madrasta, aquela coisa toda que conta no filme. Eu tive um problema sério com a minha a mediunidade no início, porque a minha mãe não aceitava. E ela achava que eu estava louca. Então, quando ela foi preparar para me internar no hospital aqui em BH, no Galba Veloso, Sim. aí entrou o Salvador da Pátria, que era um africano, a gente chamava de Padrinho Felipe, e ele era já um ancião, já tinha quase 100 anos na época. Olha, Ele disse para minha mãe, não interna que você vai perder sua filha, isso é espírito. Leva ela para um centro de umbanda, deixa esse espírito trabalhar. E foi aí que ela me acompanhou. É muito amor envolvido, né? muito amor. Ela, sem acreditar, ela sem conhecer, ela me acompanhou porque eu era criança. Perfeito. O raio de Ansan sou eu, cegando Voltamos então aqui com a Iá da Legi e agora a gente vai falar de temas polêmicos sobre a religião de matriz africana, mais especificamente o candomblé. Em sua visão, o que significa ser uma mãe de santo nos dias atuais? Nos dias atuais é complicado. Tem sido muito diferente para nós zeladores, porque o que a gente aprendeu com os nossos mais velhos, hoje tem muita dificuldade de aceitação. Então a gente tem que ter discernimento para lidar com as novidades, principalmente da internet. Porque fantasiam muito, enfeitam muito, e isso complica para quem vai conhecer o axé de verdade. Porque o axé não tem nada desse enfeite, essa situação. Enfeite de pavão, sabe? Sim. É um efeito do pavão. Sim. Né? Então, é muita mentira, muito fake, muita coisa que não devia ser mostrada. São mostrados com muita leviandade, sabe? Perfeito. Então, isso dificulta ser zelador no dia de hoje. E a senhora é, como se diz, hoje em dia nós temos um termo que chama ser Nutella e ser raiz. A senhora é uma mãe de santo raiz. Eu sou uma mãe de santo raiz. E não está tão presente na internet, né? Eu não tenho esse hábito, porque eu não gosto muito das câmeras, né? Perfeito, isso é uma verdade. Conseguir, inclusive, essa entrevista foi, né, mais difícil, teve uma conversa. Mais uma pergunta, o que a senhora mais preza dentro da casa de axé que conduz? Qual que é o nome dessa casa de axé? É Ilê Axé Omodeji Atiogum, que significa Casa dos Filhos de Inhaçã e Ogum. E o que a senhora mais preza aqui dentro? Olha, é um conjunto, porque a gente não pode dizer uma coisa, porque é um conjunto de atitudes. Por exemplo, a primeira coisa é o respeito. O respeito amplo das divergências de gosto, de postura. Aqui tem que ter respeito pelo orixá, pelo irmão, pela escolha de vida de cada um.
E o mais importante para mim é a união. Isso é muito importante aqui dentro da casa do Axé. E o básico, a humildade. Porque sem humildade, meu filho, ninguém aprende nada, ninguém respeita nada e aí não dá seguimento. Aqui na casa de Inhaçã, que a casa é dela, né? É dela e de Ogum, de meu pai Ogum. Aqui eu prezo a união dos filhos, o respeito dos filhos, mas principalmente do Axé. Sabe? Principalmente que eleve o nome do Axé com a humildade, com o respeito. Isso é muito importante para mim. Eu digo que, com respeito, a pessoa me leva aonde quiser. Sem respeito, eu não dou um passo. Eu não consigo caminhar sem respeito. O raio de Inhaçã sou eu, cegando. E a Adalegia, a senhora já me disse do seu começo lá espiritual, que foi pela Umbanda. E como é que foi a sua iniciação no Candomblé? Bom, a minha iniciação no Candomblé foi através de um amigo de infância. Ele frequentava a minha casa de Umbanda e um belo dia ele disse para mim assim, você precisa conhecer a minha casa. Aí eu fui até a casa dele numa festa e quando lá cheguei em Assambolô, eu era ainda bem jovem. Aí, como o povo fala, né? O orixá se manifestou. Em Assambolô. Em Assambolô, a forma do povo falar. Então, eu adentrei essa casa e me iniciei em 1977. E fui iniciada por Iá Marlene, conhecida como cigana de Gantuá, ciganinha do Gantuá. Ela foi feita, sim, ela foi iniciada por Mãe Cleusa de Nanã, no Axé de Gantuá. Mãe Cleusa, filha carnal de Mãe Menininha, todo mundo sabe disso. E eu me iniciei com ela, passado algum tempo, por problemas, né, espirituais, eu dei seguimento da minha vida espiritual com o Babá Reizinho de Oxoguian, também do Axé de Gantuá, porém já Muritiba. Agora, uma questão polêmica. A senhora já vivenciou situações de intolerância e como lida com essas situações? Olha, eu já vivenciei, sim, quando os primeiros iaôs que eu tirei, ainda tínhamos o hábito aqui em Minas, né, de levar os nossos iaôs para tomar a benção na Igreja Católica, né? Tínhamos esse hábito, que hoje já não fazemos mais isso. Eu levei meus iaôs, 3 iaôs para tomar a benção e o rapaz que toma conta da igreja não permitiu que a gente entrasse. Não permitiu que os meus iaôs tomassem a benção ao Santíssimo Sacramento, que era o que a gente sabia na época, né? Então, eu, como uma boa filha de Inhaçã, eu fiz o barraco, né, meu filho? Sim, com certeza. Então, eu fiz ele abrir a porta da igreja, coloquei para ele que a casa não era dele, a casa era de Deus. Sim. E que meus filhos entrariam. Eu não ia sair dali com meus iaôs enquanto ele não entrasse. Ele ligou para o padre, disse que tinha uma mulher doida na porta da igreja, vestida de macumba, aí vestida de macumbeira, e o padre falou, abre a porta e deixa ela entrar. Aí eu não sei como foi resolvido, mas que ele foi e abriu a porta para mim e disse, agradeça ao Padre Lázaro, que Deus o tenha. Perfeito. Mas eu entrei, mas foi o primeiro confronto pessoal comigo. Sim, que de aconteceu. intolerância De religiosa. intolerância, e eu não abaixei minha cabeça, meu querido.
Eu não abaixo. Eu respeito todas as religiões, mas tem que me respeitar. Com Tem que certeza. respeitar a minha escolha, né? Mas tem muitas pessoas que não têm como reagir. E eu sou contra mesmo, porque eu quero que me aponte qual é o brasileiro que não tem o sangue de preto na veia, né? Exatamente. Na Bahia, eu acho que essa relação católico, umbandista, espírita, candomblessista é mais naturalizada, porque eu vejo que tem lá os lava-pés, as baianas entram todas muito bonitas e bem vestidas. Isso eu vi, né, Salvador, lá o povo, o católico e o espírita estão juntos. Hoje, né, meu querido, hoje tem essa flexibilidade, porque antes não. Morreu muita gente para a Muita gente gente, chegar onde exatamente. chegamos. Foi muito sofrimento, né, dos nossos antepassados, nossos ancestrais, e foi uma luta para adquirir. Hoje, Minas também já está bem evoluída, foi bem pior. Porque Minas é conservadora, né? Minas sempre foi conservadora. Sempre foi. Então, tem cidades mineiras que o padre não aceita. Ainda tem cidade mineira que o padre não aceita abrir uma casa de candomblé, né? Mas hoje a mídia tem nos ajudado muito nisso. Sim. A mídia tem nos ajudado porque qualquer ato de intolerância é crime. É crime. E a gente já sabe o canal, né? Onde Exato. vai buscar o amparo. O amparo. Vamos então aqui agora para o encerramento dessa conversa. Qual é o seu maior sonho hoje, dentro e fora do seu terreiro? Meu maior sonho dentro e fora do meu terreiro. Dentro da Casa de Inhaçã, o meu maior sonho é ver essa família humilde que eu estou construindo crescer, sabe? Levar o nome da casa de minha mãe com muita humildade, mas com muita verdade, né? E a minha família de Santos ser bem conduzida. Esse é o meu sonho, é saber poder conduzir bem aqueles que confiarem em mim. A senhora deixaria alguma mensagem para quem está buscando se reconectar com sua ancestralidade e iniciar no caminho espiritual? Olha, eu digo para todos que já foram e abandonaram, que olhem para dentro de si, porque o orixá é vivo na nossa vida. E para aqueles que estão buscando um caminho, que estão tentando conectar com seus ancestrais, sejam humildes. Não procure fantasias. Procure aquela casa mais humilde, aquele zelador mais simples, porque ele vai te ensinar a verdade. Respeita aonde entrar, entra buscando uma verdade de si mesmo, não é a verdade da casa, é a sua própria verdade. Procure se conhecer e assim vai buscar o conhecimento que a vida está ali te oferecendo. Perfeito. Pronto, Diogo. O raio de Ansan sou eu, cegando. Voltando ao tema da iniciação, o que a senhora gostaria de acrescentar a mais? Eu gostaria de acrescentar, falar um pouquinho do meu babalorixá, Rômulo de Oxoguian. O que é um babalorixá, perdão? É conhecido homem? como pai de santo. É o pai de homem, santo, é o pai. homem. Né? Porque a mãe é Ialorixá. Ialorixá, babalorixá. E babalorixá, pai. E esse né? seu Meu babalorixá? babalorixá, Rômulo de Oxoguian, conhecido como pai reizinho de Oxoguian, hoje em memória, né? Sim. Mas é tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ele, a essa família de Muritiba. Porque é Gantuá também, mas ele vem da família de Muritiba.
né? Porque existe a casa principal, Gantuá, é na Vasco da Gama, em Salvador. Sim. E Muritiba. A senhora vem nessa? Eu venho nessa Dessa descendência de Gantuá? de Gantuá. Da menininha de Gantuá? Da menininha. Olha. Porque a minha mãe, a minha Ialorixá, que me iniciou, Dona Marlene, ela foi iniciada por Mãe Cleusa, que é filha carnal de Mãe Menininha, Mãe Cleusa de Nanã. Então eu sou neta de Mãe Cleusa, bisneta de Mãe Menininha. E hoje, pelas mãos de Babá Reizinho, né, eu venho agora do Axé Gantuá, porém Muritiba, Portão, Muritiba. Perfeito. Agora eu gostaria de uma dica de banho para a gente que tem vida agitada, tem muito convívio com o público, sofre todo tipo de olho. Que tipo de banho é assim mais comum, se a senhora poderia indicar banho? Um banho que seja padrão, porque eu sei que tem cada banho específico, mas um banho mais padrão. Um banho de ervas frescas, né? Um banho padrão porque, como você mesmo colocou, tem banhos específicos que não se passa assim, né? Mas você pode tomar de ervas frescas. Um banho que eu gosto muito e que acalma muito é o manjericão, né? A favaquinha miúda e a noz moscada ralada. Olha. É um banho que acalma, que te dá ânimo de vida, sabe? E corta muito o olho gordo também, né? Porque as pessoas não entendem o poder da folha. E quanto mais simples. Porque a folha tem o axé, né? Tem o axé. A folha, ela é vida. A folha, ela é o nosso sustento, é nossa energia, como a água, né? Por isso a gente... E esse objeto, Iada-Legi, explica para nós. Essa é a quartinha, representa, né? A quartinha com o hominho, a água que dá vida. É o que a gente... É um objeto que fica no pé do santo e que traz uma energia muito grande, porque ela é feita do barro, ela tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, né? Traz a energia do barro, da terra, e comporta a água que é vida. A água que é vida. Né? Então, muito importante. Da mesma forma que tem a importância o dejarim. Uns falam deja, outros dejarim, né? Porque aqui se irmana um som que traz a energia. Este som aguça a nossa mente e traz a abertura de uma incorporação. Perfeito. Para o primeiro passo, para quem é interessado no mundo espiritual do candomblé, é o jogo de búzios mesmo. O primeiro passo. O primeiro passo é o jogo de búzios. É o jogo de búzios, porque você precisa fazer uma consulta. Uma consulta com uma Ialorixá. Com uma Ialorixá ou um Babalorixá, perfeito, né? De confiança. De confiança, claro. Então, ali através do búzio é que a gente vai poder saber a que você veio, o que você está procurando, né? O que você está precisando. Esse oráculo Búzios, né? São quantas peças? Quantos... São 21 búzios, mas a gente usa os 16, porque são elementos, né? Os 16 significam os orixás. Então, são 21 que nós cultuamos aqui, né? No Brasil, que a gente conhece e cultua, são 21. Mas a gente fala mais com 16. Perfeito. Somente através de um jogo de búzios é que a gente... fala com seu ori, com seu orixá ou com seu eledá. Excelente. Obrigado, Mãe da Legi, por essa entrevista. Eu que agradeço o carinho. O raio de Ansan sou eu, cegando o aço das armas de quem guerreia. O vento de Ansan
também sou eu. Santa Bárbara é santa que me clareia. O raio de Ançã sou eu.